O santo do dia 19 de março. Hoje vamos falar sobre a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, patrono da Igreja Católica Universal. A solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, homem justo da descendência de Davi, que exerceu a missão de pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, que quis ser chamado Filho de José, e Jesus foi submisso como um filho ao seu pai. A Igreja venera com especial honra como seu patrono aquele quem o Senhor constituiu chefe da família. Em 1870, no século XIX, o Papa Pio IX declarou São José como patrono da Igreja Universal e instituiu outra festa, uma solenidade com uma oitava a ser realizada em sua homenagem na quarta-feira, na segunda semana após a Páscoa. A festa de 1870, no século XIX, foi substituída o calendário romano geral do Papa Pio XII. Em 1955, no século XX, pela festa de São José Operário, a ser comemorada em 1º de maio. Essa data coincide com o Dia Internacional dos Trabalhadores. Desde a década de 1890, no século XIX, reflete-se o status de São José como santo padroeiro dos trabalhadores. Em 1870, no século XIX, o decreto Quemena Domitis Deus, do Papa Pio IX, proclama São José como patrono da Igreja, à cidade e ao mundo. Logo após, em 1871, no século XIX, o mesmo Papa, na Encyclitum Patrocianum, carta apostólica, concedeu a prerrogativa litúrgica dos patriarcas às festas de São José para a perpétua memória em 1889, no século XIX. O Papa Leão XIII emitiu uma encíclica Queripus Spiritus, em que pedia aos católicos que rezassem a São José como patrono da Igreja em vista dos desafios que a Igreja enfrenta. Em 1989, no século XX, por ocasião do centenário dos cultos a Queripus Spiritus do Papa João Paulo II, emitiu Redementus Custos, Guardiões do Redentor, que preservava o papel de São José no plano da redenção como parte dos documentos da redenção emitidos por João Paulo II em 1962, no século XX. O Papa João XXIII inseriu o nome de José no cânon da missa imediatamente após da Virgem Maria. Em 2013, no século XXI, o Papa Francisco inseriu seu nome nas 3 outras orações eucarísticas. A primeira definição de São José encontramos no Evangelho de Mateus, homem justo diante da inexplicável gravidez da sua noiva, não apenas no próprio orgulho ou na sua dignidade ferida, pelo contrário, pensa salvar Maria da malvadez das pessoas e da lapidez de qual podia ser condenada. Ele não quis repudiá-la publicamente, mas deixá-la em segredo. Porém, o anjo veio sugerir-lhes a escolher a mais justa, de não ter medo, e não temer receber Maria, a tua esposa, porque o que nela está gerado é a obra do Espírito Santo, e era dar à luz a um filho, que lhe porás o nome de Jesus. O anjo acompanhando José nos momentos mais difíceis de sua vida. A sua atitude diante da palavra do mensageiro celeste foi de confiante obediência recebida a Maria como sua esposa. E depois do nascimento de Jesus, o anjo voltou a advertir-lhes sobre o perigo da perseguição de Herodes. Então, na noite, ele fugiu para sua família para o Egito, um país estrangeiro, e ali ele deveria começar tudo de novo e procurar um trabalho. E quando o anjo voltou mais uma vez para avisar o que da morte de Herodes, convidando-o a regressar para Israel, ele tomou consigo sua mulher e seu filho e refugiou-se em Nazaré, na Galiléia, sob a orientação do anjo. Mateus capítulo 13 fala sobre a profissão de carpinteiro, quando
Os habitantes céticos de Nazaré se perguntaram: não seria este o filho do carpinteiro? Assim ele ganha a confiança dos vizinhos. Vence a necessidade de um grande homem de virtude e do trabalho certificado do modo sublime. Ele trabalhava e ensinava o menino Jesus no serviço. Por isso, se torna um modelo para nós e nossos ofícios. Sem dúvida alguma, José amou Jesus com toda a ternura que um pai tem por seu filho. Tudo o que José fez foi proteger e educar o misterioso menino, obediente e sábio, que lhe fora confiado. Educar Jesus é a imensa desconformidade de uma tarefa de dizer ao Filho de Deus o que é justo e o que é injusto. Deve ter sido difícil para ele, humanamente falando, ter que procurá-lo com aflição por 3 dias, no templo, aonde ele tinha ficado sem avisar os seus pais, para discutir com os doutores e ter que ouvir daquele menino de 12 anos: não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai? Este é um tipo de perplexidade que todo pai sente quando percebe que seu filho não lhes pertence, o que destino dele está nas mãos de Deus. Por isso, ele é modelo de paternidade e intercessor das outras causas. Segundo a tradição, São José teria morrido circundado por Jesus e Maria. Por esse motivo, é invocado também como protetor dos moribundos. Talvez a invocação deve ser todos nós que gostaríamos de deixar essa tarefa tendo do nosso lado Jesus e sua mãe. São José, reconhecemos a nossa tribulação, tendo implorando o auxílio de nossa Santíssima Esposa, cheio de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paterno que tivesses ao menino Jesus. Ardentemente vós suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue, e nos socorreis em nossas necessidades com o vosso auxílio, poder e protegei e guardai providentemente divina família, povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai, amaníssimos a peste do erro e do vício. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de março. O martírio de Santo Santírios Saturnino, Revolutissus, Secundino, em Cartago, no século III, no ano de 203. O martírio de Santo Eubúlio, em Cesareia, na Palestina, no século IV, no ano de 309. Os santos bispos Basílio Eugênio, Agotório, Episídio, Etério, Capitão e Efraim, martirizados em Quersoneso, na atual Ucrânia, no século IV, no ano de 302. São Paulo Simples Latebix, na região do Egito, faleceu no século IV, no ano de 330. São Jugiro, bispo de Brescia, na cidade de atual de Lorbandia, na região da Itália, no século V, no ano de 420. São Adorano Sarmago, presbítero Monteiro de Anáziris, sepultamento atualmente na França, no século IX, no ano de 843. São Paulo, bispo de Pérsia, da cidade de Betânia, atual Turquia, faleceu no século IX, 850. Os beatos mártires João Luque, João Erleide e presbítero Germano Gutierrez, martirizados em Londres, na Inglaterra, no século XVI, no ano de 1544. Santa Teresina Margarida Reis, virgem, em Florença, na Eustoria, hoje Toscana, na região da Itália, no século XVIII, no ano de 1770. São João Batista no Koan Singh, Marte, em Seul, na Coreia, no século XIX, em 1866. Os santos mártires Simeão Bertix, Bispo Justo Ranfier, Brotieres, Luzico Lofian, Pedro Henrique Borrier, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, em Saint-Thierry, também na Coreia, no século XIX, em 1866. O beato José Orlando Figueiredo, religioso da Ordem Hospitaladeira de São João de Deus, em Camaldiguer, da cidade de Cuba,
faleceu no século XIX, no ano de 1889. O beato Leonidas Frederic, bispo e mártir em Kirov, na cidade da Rússia, faleceu no século XX, no ano de 1935, pelo Exército Socialista. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia da solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, patrono da Igreja Católica Universal.